Olá, eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração, um canal que fala sobre o que há de misterioso, de sinistro e de estranho, seja em histórias reais ou em coisas advindas das profundezas da internet. O tema do vídeo de hoje foi escolhido por você aí que votou na enquete de ontem. Muito obrigado por participar do canal conosco. Esse retorno de vocês é muito significativo e vale muito mais do que qualquer salário que eu já tenha recebido na minha vida. Você já usou o Tinder? Já ouviu histórias de final feliz? Eu, por exemplo, conheci minha maravilhosa esposa através do Tinder e posso dizer com segurança que ela é um anjo que caiu do match. Mas, como tudo na vida onde há o positivo e o negativo, o Tinder também pode nos apresentar situações sinistras e desconfortáveis. Em 2017, Alex baixou o Tinder pela primeira vez na sua vida. Ele nunca teve muito sucesso com as mulheres e ele também não se considerava muito atraente. Daí, ele imaginou que poderia muito bem tentar a sorte com o aplicativo, afinal, custava. Como é frequentemente o caso de caras de aparência média em namoro online, Alex inicialmente não conseguiu muita atenção do tipo de garota que ele queria encontrar. Até que, um tempão depois de usar o app, sua sorte mudou e ele recebeu uma mensagem de uma linda loirinha chamada Katia. No início, Alex pensou que ela era um robô ou até um tipo de golpista. Afinal, ela era, de longe, a mina mais atraente que já tinha dado atenção de verdade a ele no aplicativo. Como era sua primeira vez no aplicativo, ele não sabia exatamente como agir. Por um lado, se Katia era uma garota de verdade, ele nunca ia querer estragar as coisas com ela. Mas, por outro lado, ele não queria entreter nenhum robô, nenhum catfisher ou assumir qualquer bucha que pudesse surgir. Alex decidiu ignorar a mensagem de Katia a priori. Mas, ao contrário da maioria dos bots, que geralmente não enviam mensagens para as pessoas mais de uma vez depois de serem ignorados, Katia estendeu a conversa. Ela queria mesmo bater papo. Alex ainda estava um pouco desconfiado, mas ele estava considerando a possibilidade de Katia ser uma pessoa real. E depois de dar uma olhada mais aprofundada em seu perfil, ele decidiu dar uma chance à sorte e mandou uma mensagem. Como poderia acontecer? Embora indo contra todas as expectativas, Alex e Katia se deram muito bem logo de cara, ao ponto de eles estarem enviando mensagens uns para os outros praticamente todos os dias. Mas carregando aquela sensação de pé atrás, de que ela realmente não era real, ele pediu para ela provar que era real, fazendo uma chamada de vídeo. E isso mataria qualquer dúvida. Eles fizeram a chamada e foi um alívio para Alex. Algumas semanas se passam e eles estavam tendo conversas telefônicas e chamadas de vídeo o tempo todo. E depois de conversar com Alex no Tinder por cerca de um mês, Katia sugeriu que Alex deveria ir e visitá-la. Mesmo que ele confiasse nela até esse ponto, ele ainda estava hesitante em se encontrar com uma garota que ele conheceu online, especialmente considerando o fato de que eles moravam em cidades diferentes. Mas Katia continuou a insistir, e depois de considerar todas as idas e vindas, Alex finalmente aceitou o convite. Ele pensou que poderia tirar um dia ou dois para conhecê-la e ver se, de fato, eles tinham alguma química ali em pessoa. Quando o dia chegou, Alex estava tenso, nervoso, mas a última coisa que ele queria fazer era cancelar o rolê. Vai que ele perdia o bonde também, né? Então, ele pegou a estrada e começou a viagem até a casa de Katia. Não muito tempo depois, ele começou a notar que algo estava um pouco estranho. Katia mandava mensagens compulsivamente para saber onde ele estava e em quanto tempo ele levaria para chegar até lá. Mesmo que ela soubesse que Alex estava dirigindo, sempre que ele levava mais de meia hora para responder, ela iria bombardeá-lo com textos, insistindo que ele verificasse o telefone com mais frequência. Isso assustou pouco, afinal ele não é casado e a menina já tá pesando desse jeito. Mas como Alex estava ansioso, então ele atribuiu a atitude dela ao mesmo motivo. Quando ele se aproximou do local que Katia indicou, ele percebeu que ia ser mais difícil do que imaginava encontrar a casa. As direções eram bastante confusas e ele teve que dirigir por uma série de ruas estreitas, que eram de cascalho e eram cercadas por árvores. A cada virada de esquina, a próxima rua parecia a mesma da anterior.
Depois de provavelmente dar várias voltas em quarteirões, perdido por um tempo, ele finalmente chegou à casa de Katia. Isso era por volta de 2 da tarde. Ele ficou abismado com o estado da casa. A casa parecia que tinha visto dias melhores, estava totalmente detonada. Ele avistou o bug vermelho que Katia adorava falar sobre e, sentindo-se um pouco à vontade, estacionou bem em frente à garagem. Ele mandou uma mensagem para Katia dizendo que estava lá, e Katia respondeu com um emoji de rosto sorridente. Foi um pouco estranho, mas ele percebeu que era um sinal verde para sair do carro e finalmente ir bater na porta. Foi aí que ele notou, na janela do segundo andar, uma sombra de um cara mais velho olhando para ele, e olhando de uma forma estranha. A viagem até lá já tinha sido bastante esquisita, mas isso foi de longe a coisa mais assustadora que aconteceu com ele desde que ele saiu de casa. Ainda assim, ele se lembrou de uma vez que Katia tinha falado sobre seu pai e como ele às vezes a visitava. E ele entendeu que o homem no segundo andar deveria ser o sogrão. Então, com aquele frio na barriga, ele finalmente bateu na porta. Katia atendeu apenas alguns segundos depois, convidando-o para entrar com um sorriso caloroso. Aí ele finalmente entendeu que tudo aquilo era real mesmo. Depois de todas as coisas que tinham acontecido, ele ficou muito aliviado por vê-la em pessoa, e ele deu um suspiro de alívio. Eles conversaram por um tempo, e foi quando Alex perguntou por que ela não tinha contado a ele sobre o pai dela tê-la visitado naquele mesmo dia. A feição de Katia mudou instantaneamente e ela mostrou-se totalmente confusa. Ela disse que seu pai estava em outra cidade, bem longe dali, e que ele não planejava visitá-la por pelo menos algumas semanas. Até onde ela sabia, ela estava sozinha em casa. Pensando que ele estava, obviamente, apenas tentando assustá-lo, Alex meio que revirou os olhos e contou que ele tinha visto o pai dela olhando para ele através da janela do segundo andar assim que ele desceu do carro. O rosto de Katia ficou branco. Ela gelou. O olhar dela travou e a pupila dilatou. Ela sussurrou para Alex que eles deveriam sair de casa imediatamente. Alex, assustado com a reação genuína de Katia, sentiu seu coração colar no fundo do peito, percebendo que eles talvez pudessem estar em perigo. Eles saíram voando pela porta da frente e tiveram uma boa vista da casa a uma boa distância. Foi quando Alex implorou por uma explicação. De acordo com Katia, ela não estava esperando outros visitantes e ela não sabia quem era o tiozão, e nem sequer como ele havia entrado na casa. Alex chamou a polícia enquanto Katia estava se escondendo ali atrás dele, e foi quando ele a ouviu suspirar e apontar para a janela do segundo andar. Lá estava novamente o senhor olhando para baixo com cara de louco. Assim que ele percebeu que ele tinha sido notado, ele meio que recuou lentamente, desaparecendo na escuridão do quarto, deixando a cena ainda mais tensa. Apavorados, os dois entraram no carro do Alex, onde trancaram as portas e esperaram a polícia chegar. Eles não queriam sair completamente do local, porque queriam estar lá quando a polícia chegasse, e também queriam alguma espécie de segurança para protegê-los se qualquer tipo de perigo viesse desse homem. 2 policiais chegaram cerca de, pasmem, 30 minutos depois. E os policiais revistaram a casa inteira, de cima a baixo, mas eles não encontraram nada, exceto a porta dos fundos aberta. Com isso, os policiais não podiam realmente fazer nada naquele momento. Então, eles apenas disseram aos dois para voltarem para dentro da casa e certificar-se de que todas as portas e janelas permanecessem devidamente trancadas. E pediram para chamá-los de volta se qualquer outra coisa acontecesse. Os policiais foram embora. Katia, com toda razão, estava com muito medo de passar a noite sozinha. Então, Alex concordou em ficar com ela no andar de baixo, para evitar ao máximo subir no segundo andar. Katia contou que seu pai possuía uma espingarda, e então os dois pegaram e a deixaram ao lado do sofá enquanto eles se sentavam. E ali eles permaneceram assistindo televisão. Desde que a polícia tinha ido embora, a noite estava ótima, em plena paz, e Alex meio que se esqueceu um pouco sobre o que tinha acontecido. Foi então que eles pegaram no sono. Sim, como que esses dois gênios conseguem dormir em uma situação dessa? Por volta das 2 da manhã, Alex acordou assustado ouvindo o som de uma maçaneta.
e parecia ser a maçaneta que estava na cozinha do andar de cima. Horrorizado, ele segurou a espingarda, determinado a assustar quem estava tentando entrar na casa. Ele lentamente subiu as escadas e acendeu uma luz para sua presença ser notada. Ele apontou a espingarda para a porta que estava fazendo barulho e, para seu horror, do outro lado da porta de vidro, ele viu o mesmo velho do início da tarde. Agora, cara a cara. Para um cara que estava descaradamente invadindo uma casa, o velho parecia chocado ao ver Alex. E depois de alguns segundos, ele se virou e fugiu para a floresta que ficava atrás da casa. Alex desceu as escadas para acordar Katia e contou o que tinha acontecido. E eles decidiram ligar para a polícia novamente. Mais uma vez, eles levaram cerca de meia hora para chegar. E desta vez, em vez de procurar apenas dentro da casa, eles também revistaram o bosque ali da região. No entanto, o velho novamente não estava em lugar algum. Tudo que podiam fazer dessa vez foi sugerir a Katia e Alex para irem dormir em outro lugar naquela noite, pois, obviamente, essa casa não era segura. Alex percebeu que eles provavelmente deveriam ter feito isso depois da primeira vez de ter visto o velho, mas ele estava apenas seguindo a vontade de Katia. Os policiais foram embora, então Alex e Katia meio que se despediram, e Katia foi passar a noite na casa de uma amiga. Alex ficou ali por mais um pouco, para ligar para o seu irmão e contar o que tinha acontecido. Alguns minutos depois, sentado em seu carro e ao telefone com seu irmão, pronto para sair, ele viu alguém se mover pelo canto do olho. Era o mesmo homem idoso parado em frente à casa, observando-o de forma sinistra. Sem nem dar tempo para o toba piscar, Alex pisou fundo no acelerador e arrancou pelas ruazinhas apertadas, sem olhar no retrovisor. Embora ele e Katia se encontrassem algumas vezes após esse dia, ele comentou que nunca superou aquele incidente de fato, e os pombinhos eventualmente terminaram o relacionamento. Pois é, amigos, nem sempre temos finais felizes. A vida é assim, né? Hora feliz, hora triste, faz parte da jornada como um todo. Me conta aí nos comentários se você já teve alguma história meio maluca de encontro no Tinder. Se você gosta desse tipo de conteúdo, seja um pirado como a gente e se inscreve no canal. Deixa o like se você gostou do conteúdo e isso ajuda demais canais pequenos como o nosso. Beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui. Eu sou o Eduardo Levi e até a próxima. Um abraço.